Sejam todos bem-vindos ao canal do Ortognática. Sim, não precisa nem falar qual é o assunto, qual é o tema que nós vamos tratar, né, pessoal? Nós vamos falar sobre cirurgia ortognática. Eu estou não recebendo, porque eu invadi a clínica dele, né? É ele que está me recebendo, o professor Dr. Fábio Sato. Professor, obrigado por nos receber aqui. A BucoCast, que tem tudo a ver com a cirurgia ortognática. Para você que não sabe, nós acabamos de gravar um episódio da BucoCast e a bucomaxilo, obviamente, é a especialidade a qual o procedimento da cirurgia ortognática faz parte, né, professor? Exato. E obrigado por nos receber na sua clínica. Exatamente. Bom, eu que agradeço, viu, Ismael, o convite aí, e vocês são sempre bem-vindos aqui na clínica. Nós vamos falar sobre cirurgia ortognática. A gente sabe que existem alguns grupos de Facebook, redes sociais. Eu participo desses grupos, confesso para você, viu, professor? Porque eu amo tanto a cirurgia ortognática e a gente encontra muita coisa nesses canais de rede social, onde parece que é a 25 de março dos pacientes de cirurgia ortognática. No Facebook tem um canal assim, né? O problema tá dando risada. Pior que é verdade mesmo. Tem. É todo paciente fala, mas que eu olhei já no Facebook, eu já vi na rede social, eu já vi no grupo do WhatsApp. Já viu, gente. Hoje a internet tem um acesso a todos. E o paciente, para você que não sabe da cirurgia ortognática, às vezes ele nunca ouviu falar na palavra ortognática. E aí, ele quando se depara com essa palavra, obviamente ele vai no Google, ele vai pesquisar e existe grupos de Facebook, enfim, como o professor falou, no WhatsApp, só de pacientes de cirurgia ortognática. Então hoje nós estamos aqui em São Paulo, na Zona Leste, nessa clínica maravilhosa que é do professor Fábio Sato, e ele nos recebeu para falar um pouco sobre cirurgia ortognática. Você que é paciente que tem dúvida, você que é paciente que já teve alguma complicação, porque tem complicação em cirurgia ortognática, nós vamos desmistificar, essa é a palavra, nós vamos desmistificar a cirurgia ortognática de ponta a ponta com esse cara. Eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, gente, mas a gente vai falar muito sobre cirurgia ortognática, né, professor? Isso aí, estamos aí para isso. Professor Fábio Sato, ele que tem uma carreira aí dentro da bucomaxilofacial. Nós vamos colocar na descrição aí do nosso vídeo, do canal do YouTube, mas você pode acessar lá drfabiosato.com.br. É muito fácil de você encontrar esse cirurgião. Você que é de São Paulo, você que encontrou nosso canal no YouTube e está procurando um cirurgião, gente, você precisa vir agendar uma consulta com o professor Fábio Sato e entender um pouco sobre cirurgia ortognática. Eu costumo dizer, professor, que a escolha do cirurgião que vai fazer o caso desse paciente é uma tomada de decisão que eu acho que não é fácil para o paciente, né, professor? Com certeza, né? Normalmente, quando o paciente ele vem procurando, normalmente vem indicado por algum profissional. Certo. Normalmente, quem acaba indicando é o ortodontista, é o otorrino, muitas vezes, né? E o que eu digo assim, é importante você ir até o profissional e sentir confiança, empatia, né, por aquela pessoa. Então, assim, expor o caso, ver que a pessoa realmente se interessa pelo seu caso, né, e consegue oferecer para você uma solução para o problema que esteja adequada às suas expectativas também, né? Então isso é fundamental. Então assim, se não existe essa boa relação, né, entre o profissional e o paciente, né, muitas vezes a grande maioria dos casos de insucesso, né, ocorre por isso. Às vezes a pessoa não consegue, ele não encaixa ali, né, o paciente e o profissional, então às vezes acaba não dando certo. É fundamental essa questão, né? Tem disso, né? Tem disso, né, professor? Com certeza, com certeza. E infelizmente, às vezes a pessoa vai lá, puxa, não gostei da pessoa. Veja outro, procura outro. Procure às vezes outra opinião, né? Outro colega, né? E acho que assim, você tem que sentir confiança na pessoa. Fala, poxa, eu quero fazer minha cirurgia com esse profissional, né? Eu acho que isso eu vejo que é fundamental, né? Ô, professor, quando a gente vai buscar um profissional, seja ele de qualquer área, eu acho que é muito comum isso, quando a gente tem o nome desse profissional, a primeira coisa que a gente faz é buscar esse profissional na rede social, né? Uhum. A gente vai fuçar a vida desse médico, desse dentista, esse cara que vai operar a gente, que vai fazer a cirurgia. É normal, é comum desse paciente, principalmente desse paciente mais novo, né? Ele, eu vou indicar você pro doutor fulano. Ele já sai de lá e ele quer saber quem que é o doutor, ele quer ver a cara. Nem saiu do consultório e já tá colocando, né? Ele já tá pesquisando quem que é o cirurgião. Eu acho que isso... Como é que é o nome mesmo, né? Você falou? É uma realidade, né, professor? É uma realidade hoje, né? Então, hoje... E é importante também, né? Então, você ir atrás, qual que é a formação que a pessoa teve, né? A experiência da pessoa, quais são os casos que ela já operou, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, é uma coisa nova, né? Sim. Que até... algum tempo atrás, né, você recebia indicação, vou lá, vou ver, mas você não tinha muita informação sobre a pessoa, né?
né? Então hoje com essa questão tipo de internet, rede social, né? Essa questão desse acesso também, né? A essas informações ficou muito mais fácil. E é importante, né? É importante você ir atrás, afinal você vai estar dando a sua vida, entregando sua vida para a pessoa, né? Sim. Poder vai te operar, né? Sim. Ô, professor, aqui dentro do seu consultório, o paciente quando chega por indicação, ou ele encontrou você, ou ele soube de você, e ele vai passar por uma cirurgia ortognática. Eu sentei na mesa do Dr. Fábio Sato dentro do seu consultório. Qual é a primeira pergunta que você faz para esse paciente? Primeira coisa que a gente quer saber o porquê que ele procurou a gente, né? Então assim, e quais são as expectativas em relação ao tratamento. Então assim, a gente precisa entender assim, o que ele está buscando, né? Porque muitas vezes a gente olha para um paciente e fala, pô, esse paciente tem que fazer tal cirurgia, né? Mas assim, tem que entender o que ele quer. Porque às vezes o que a gente tem a oferecer para o paciente nem sempre é o que ele tem como expectativa, né? Então a gente precisa casar essas informações, né? Porque senão eu vou operar ele, vou oferecer um resultado, né? E aí a questão do paciente ter um bom relacionamento, entender, conversar, né? Porque muitas vezes não é aquilo que eu estou achando, é assim, é aquilo que o paciente espera, né? Com a cirurgia dele como resultado. Eu percebo também, professor, que assim, o paciente ele já vem muitas das vezes com algumas provinhas do que ele quer, né? Ele, tipo assim, ele fala, eu queria ser assim, eu queria que o meu queixo fosse assim, ou ele já conseguiu alguma foto lá na internet, alguma coisa desse tipo. Isso é muito comum, o paciente já chega com alguma coisa, ele se vendo em outra pessoa com o caso que ele está buscando. Com certeza, né? O pessoal mostra, tipo, esse caso eu achei legal, esse caso eu acho que ficou bacana. Ele pega um caso que é parecido com o dele, né? E mostra o antes e depois, esse aqui eu gostei. E muitas vezes, assim, até o próprio paciente, ele tem dificuldade, né, de expressar, de mostrar tipo, exatamente o que ele espera em termos de resultado. Então eu mesmo falo para o paciente, poxa, me manda uma foto de uma pessoa que você acha que é legal, que tem um perfil legal em relação ao rosto, tudo isso, né? E eu acho que isso acaba ajudando também. Então, às vezes ele vai lá na internet e fala, manda algumas fotos, você vai ver, aí eu abro o WhatsApp, lá tem 50 fotos que ele mandou do modelo, de não sei o quê. Eu falei, calma lá também, né? Então, tipo assim, é importante também alinhar as nossas expectativas, né? Hoje a expectativa do paciente, você não tem como você tratar um caso e deixar de lado essa expectativa. É impossível, né? Com certeza, né? Acho que isso é fundamental. Você entender o que o paciente está buscando, né? O que ele está procurando, né? Então, assim, a gente precisa entender. Porque, assim, às vezes não é aquilo que eu acho que é o melhor para ele, mas isso que eu acho que é melhor não é o que ele quer, né? Então eu preciso conversar, isso demanda um tempo, essa conversa, entender. Às vezes ele tem receio, às vezes enquanto a gente não conseguiu muitas vezes estabelecer aquela boa relação, né, do profissional com o paciente, às vezes ele não consegue tipo expressar, falar exatamente. Às vezes ele tem muito que a gente está comentando inclusive no podcast que a gente estava fazendo, às vezes o paciente vem com uma queixa muito funcional, batendo na tecla do funcional, e muitas vezes o que ele quer é uma questão muito mais estética. Sim. Né? Então assim, a gente precisa conseguir pegar isso do nosso paciente, né? Ô professor, uma coisa que eu percebo na cirurgia ortognática o paciente quando ele tem acesso ao que é uma cirurgia ortognática, quando ele sai de um consultório, seja de um otorrino, um médico, um ortodontista, que passa para ele que ele é um caso cirúrgico, que ele vai precisar passar por essa cirurgia, a primeira coisa que ele faz, ele vai no Google para ele ver o que é e como é feita uma cirurgia ortognática. E ele tem acesso lá hoje, né? Sim. O YouTube disponibiliza, alguns cirurgiões colocam cirurgias, enfim. E aquilo causa nele um choque logo de início, né? Eu não sei se é a realidade dentro do seu consultório, mas como que você faz para você, vamos dizer assim, porque o medo ele é presente. Você vai passar por uma cirurgia, que é anestesia geral. Como que você lida com esse paciente, professor? Essa questão do acesso hoje tem coisas boas e coisas ruins, né? Então assim, imagina o paciente que acabou de receber a notícia do ortodontista, né? Então tá lá bonitinho, com o aparelho estético, com o alinhador, e a pessoa chega e fala, você vai ter que fazer uma cirurgia ortognática. Aí ele vai lá com a cirurgia ortognática, abre, já vê um vídeo, né? O paciente isso assusta muitas vezes realmente o paciente, né? Então assim, a orientação normalmente que eu passo, né? Poxa, não fica vendo vídeo, né? Quer entender, assim, eu até mostro a animação aqui na clínica, como que é feito, né? É assim, importante ele saber, né?
Mas assim, realmente, você vê um vídeo de uma cirurgia, é algo impactante, né? Principalmente quando imagina, você acabou de receber a notícia, né? Você vê aquilo lá, você acaba até desistindo ali, né? Muitas vezes na hora, né? Então assim, eu procuro o quê? Sempre tranquilizar o paciente, né? O principal receio dele, poxa, é uma cirurgia com anestesia geral, né? Então muitas vezes a questão da cirurgia geral assusta também, né? O paciente sempre fala, mas é algo seguro, né? Uma cirurgia eletiva. Você vai fazer uma série de exames pré-operatórios para ver se sua saúde está tudo bem, para ver se realmente você pode ser submetido a uma cirurgia de forma segura, né? Se tem alguma alteração, você vai tratar essa alteração antes de fazer o procedimento. Então, acho que assim, a gente precisa, né? Às vezes, tipo, dar uma segurada no paciente, que às vezes ele fica tão empolgado que já chega, já quer ver um vídeo, já quer fazer não sei o que. Calma lá, né? A gente tá aqui para te ajudar. E muitas das informações que a gente vê da internet, né? Muitas vezes são chocantes. Você pega uma paciente toda aberta, né? Aquele inchaço, né? Sangrando. Então, às vezes, tipo, isso acaba sendo impactante e não é o que acontece no dia a dia que a gente vê com os pacientes, né? A cirurgia ortognática, ela muda a vida dos pacientes, né? O paciente, normalmente, que ele procura a cirurgia ortognática, muitas das vezes, esses pacientes, eles têm problemas com convívio social. Qual que é a sua experiência com esses tipos de paciente? Que eu sei que você lida com esse tipo de paciente. O que eles buscam? Como que é esse paciente depois da cirurgia ortognática? Uma das coisas que me fez seguir muito, né, e querer trabalhar e fazer buco por causa de cirurgia ortognática, é essa mudança que a gente consegue oferecer para o paciente e de uma forma muito rápida, né? Então o paciente vai para o hospital de um jeito, a hora que sai já está de outra forma, né? Então é uma mudança muito grande e normalmente essa questão dessa alteração esquelética que o paciente tem é uma coisa que traz muito desconforto. São pacientes que normalmente são pacientes depressivos por causa dessa alteração, são pacientes que têm problemas em relação ao convívio social, baixa estima, né? Então, a gente precisa trabalhar com esses pacientes, muitas vezes até fazer avaliação psicológica, tudo isso, né? Para poder ir meio que, preparando esse paciente para ser submetido a esse tipo de cirurgia. E depois da cirurgia a gente vê que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, né, em termos de mastigação para esse paciente e a questão estética, né? Então a gente vê que o paciente, quando ele volta no pós-operatório, né, é outro paciente, né? Então é muito comum você ver paciente, as mulheres, corta o cabelo, muda o visual, né? Às vezes vem toda maquiada. Então você vê que você melhorou muito a autoestima do paciente depois da cirurgia, né? Então eu sempre brinco, você muda completamente, né? É uma pessoa que era de um determinado jeito, né? E você, quando ela volta depois da cirurgia, além de toda a melhora funcional, você tem a melhora estética, né? E a própria percepção, questões psicológicas envolvidas com esse paciente, né? Professor, o paciente que eu falei no começo sobre grupos de Facebook e tal, que tem, a gente vê que dentro desses grupos, cada um buscou um cirurgião, uma referência, cada um fez um caminho, e às vezes essas experiências, muitas das vezes com um caso de um paciente, talvez não foi legal com relação à cirurgia ortognática. Eu acho que é importante a gente frisar a questão do profissional que você está buscando, né? Porque assim, como a gente estava falando no podcast anterior, hoje o cirurgião, ele tem a sua formação, faz a residência e ele já quer operar, e a curva de aprendizado a gente sabe que é muito grande para você buscar o sucesso. E esse paciente que cai num grupo, por exemplo, de Facebook e de repente ele depara com alguns insucesso, como tranquilizar esse paciente? O que você diria para esse paciente que ele está buscando um cirurgião e aí de repente ele encontra alguém lá no grupo que disse assim: a minha cirurgia deu ruim, né? Então assim, o que você avalia, ou de repente esse paciente quando chega para você com algum caso de insucesso de algum outro colega, ou enfim, de um paciente que não deu certo? Primeira coisa, tem que ser sempre muito honesto com os pacientes, né? Então assim, qualquer cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico envolve riscos, né? E riscos envolvem inclusive a necessidade muitas vezes de uma reoperação, né? Claro, você pega um profissional que tem experiência, né, na área, com certeza, a chance, né, de acontecer com você, né, de ter algum tipo de insucesso, diminui muito.
Então, acho que assim, é muito importante quando você vai procurar um profissional, né? Então, ver, tipo, a experiência que ele tem, outros casos de pacientes que foram operados por ele, né? Então, acho que assim, isso pesa muito e diminui a chance de você ter algum tipo de insucesso, né? Mas como comentei, você tem que ser muito honesto com os pacientes. Tem chance de ter algum tipo de problema? Tem, né? Só que eu acho assim, você procurar um bom profissional, seguir as orientações direitinho, tudo isso, essas chances de ter algum tipo de problema diminuem muito. Reforçando o que o professor está falando aqui, como eu faço parte, ele não faz parte desse grupo, porque ele não tem tempo, obviamente, de nada, nem Facebook ele tem. Você pesquisar no Facebook, você não vai achar ele, não tem Facebook, só tem Instagram, tá, gente? E o Google você encontra lá a página dele. Mas assim, eu diria que é importante ele buscar mais de um profissional, visitar, de repente ter uma experiência de um outro colega, se caso esse paciente tenha alguma dúvida, porque você pode às vezes fazer essa primeira consulta e você não ficar 100% seguro, né, professor? Isso é muito comum, né? É muito comum. E eu acho que isso é legal, né? Então, acho que assim, você passou, às vezes vem um paciente que é indicado, né? Aí você passa num profissional, num cirurgião. Isso vale não só para buco, mas para outras especialidades também, né? Poxa, você ainda sentiu uma certa insegurança ali, né? Eu acho que vale a pena você buscar uma segunda opinião, né? Poxa, será que realmente meu caso é cirúrgico, né? Será que essa proposta que ele está fazendo de cirurgia realmente é a mais adequada para o meu caso? Eu acho que vale a pena, né? Então, você pintou essa insegurança, veja uma outra opinião. Mas assim, também tem um problema. Muitas vezes eu vejo pacientes que passam, tipo, em 10 colegas, né? Poxa, tipo assim, a cabeça da pessoa tipo, acaba misturando demais as coisas, né? Então, sim, poxa, tipo, passou em um, gostou, beleza, vai com isso. Ficou uma certa dúvida, passa em outro. Veja a opinião de outro, veja como tipo, se teve uma empatia com esse outro colega, né? Sentiu confiança, né? Então, acho que é importante você ver, ter uma segunda opinião sobre o seu caso, né? Mas também é aquilo que eu falei, passar em 10 colegas, não, isso aí já não é legal. Isso acaba bagunçando demais a cabeça do paciente. Essa pessoa, ela deve estar com uma insegurança e é uma coisa que, sim, que eu acho que até 3 profissionais, no máximo, é importante você buscar caso você tenha alguma dúvida, né? Eu sou suspeito para falar porque o professor Fábio Sato tem uma carreira assim muito vasta dentro da cirurgia ortognática, ou seja, ele não só opera os seus pacientes, como ele ensina outros cirurgiões a fazer a cirurgia ortognática, que eu acho que isso é uma coisa que agrega com certeza muito, né, professor? Você, além de você tratar os seus pacientes, você ainda abre mão, né, do seu tempo para ensinar outros colegas com cursos e tudo que você participa hoje, né? Acho que isso é importante. Eu sempre falo, tipo, se hoje eu sei alguma coisa, né, dentro da nossa especialidade, é porque eu aprendi com alguém, né? Tiveram professores, mestres que me ensinaram. Então, eu acho que assim, dentro, né, como até uma forma de gratidão, né, de retribuição, eu acho que a gente tem que ensinar outros colegas também, né? Até porque daqui a pouco tá ficando velho, né, Ismael? Tipo, tem que ensinar a molecada que tá vindo aí. Eles precisam, tipo, aprender para, inclusive, dar continuidade, né, na nossa especialidade. Hoje, a bucomaxila aqui no Brasil, né, é uma das mais avançadas que tem no mundo, né? A gente não perde nada aí para países da Europa, Estados Unidos, né? Então, assim, a qualidade do cirurgião, né, bucomaxila aqui no Brasil é uma qualidade, tipo, muito, muito, muito alta, né? Então, às vezes, vem colegas de fora, né? Às vezes acompanhar aqui, ou mesmo brasileiros que a gente vai para fora, né? Eu penso, putz, os brasileiros na cirurgia são demais, né? Estão no topo aí, né? A gente, para entender um pouco mais da cirurgia ortognática, para esse paciente que está nos assistindo, o professor, a gente sabe que a cirurgia ortognática ela tem as suas indicações, né? Eu acredito que já teve caso de paciente que procurou buscando a cirurgia ortognática por conta de algum problema funcional e muitas das vezes você consegue talvez tratar esse paciente de uma outra forma ou às vezes um tipo de mudança que ele está buscando estético, às vezes tem algum outro tipo de tratamento que consegue trazer resultado para esse paciente, como a gente sabe da questão do mento, né? Às vezes esse paciente é
é alguns casos raros, mas que você tem algumas alternativas. Mas para esse paciente que ele tem uma indicação para cirurgia ortognática, quais são essas indicações? Que tipo de paciente que normalmente ele não tem alternativa, ele precisa passar por uma cirurgia ortognática? A grande maioria dos casos, por exemplo, ele vai procurar um ortodontista, a grande maioria consegue resolver com o aparelho. Porque tem um dente que está meio torto, tem um espaço, né? Só que tem alguns pacientes que têm alterações esqueléticas. E aí, quando a gente fala de alterações esqueléticas, é principalmente uma diferença do crescimento, né, entre a parte de cima, que é a maxila, e a parte da mandíbula, que é de baixo. Ou tem algum grau de assimetria também, né? Para esses pacientes, que essa diferença é muito grande, muitas vezes o aparelho não consegue corrigir. E aí, quando não consegue corrigir, a gente tem que cair no caminho da cirurgia mesmo, né? Porque o aparelho, muitas vezes, ele vai corrigir o quê? Ele vai corrigir a questão dentária. Então, ele deixa até o dente bonitinho, alinhadinho, tudo isso, né? Mas se existe essa diferença de crescimento ósseo, para corrigir a parte óssea dos pacientes que já terminaram o crescimento, realmente é só com cirurgia. O paciente, por exemplo, vamos falar a língua do paciente, né? O paciente retrognato. O que é um paciente que tem um problema de deformidade que está ligado a retrognatismo? O que é esse paciente? Isso. Quem é esse paciente? Quais são os principais problemas, né, que o paciente procura uma cirurgia ortognática? Ou é o paciente retrognata, que também é muito... Os pacientes já sabem até esse linguajar, que é o classe 2, né? Que a mandíbula normalmente ela é para trás, né? Então, normalmente pacientes que não têm muito queixo, pacientes que têm problema de apneia, de respiração, de ronco, né? Então, são esses pacientes que são chamados retrognatas. Em oposto, existe o quê? Aquele paciente que é o prognata, que é o paciente classe 3, né? Que normalmente é o paciente que tem a mandíbula muito para frente também, né? Que também são casos de cirurgia ortognática. E tem aquelas outras alterações, né? Então, paciente que, por exemplo, que tem um excesso vertical ou excesso de gengiva, né? Que também tem que fazer esse tipo de cirurgia. Pacientes que têm assimetria, né? Que a mandíbula é desviada para um lado ou para o outro. Então, são todos pacientes que precisam da cirurgia ortognática para corrigir essa alteração, que é a alteração que a gente chama de alteração óssea ou alteração esquelética. O paciente que tem a indicação para cirurgia, esse paciente que tem um queixo para trás, normalmente quais são os problemas que esse paciente tem, professor? Claro, além da questão tipo funcional, né? Então que o paciente normalmente ele não consegue mastigar direito, né? Normalmente o paciente que ele tem muita dificuldade de sono, de apneia, né? Para respirar, ronco, né? Então são as principais queixas desse paciente, né? Lógico, além da questão estética, né? Porque muitas vezes ele olha, principalmente de perfil, né? Então ele vê lá o queixinho muito para trás, né? E aí para trás normalmente fica aquela papada que normalmente incomoda o paciente também, né? Então essas são as principais alterações, as principais queixas, né, desses pacientes que são retrognatos. O paciente, como você falou, por exemplo, que quando ele dá aquele sorriso e aparece muito a gengiva desse paciente, a cirurgia ortognática ela corrige, né? Porque é feito o procedimento para poder trazer esse resultado estético, e normalmente esse paciente ele tem muita dificuldade, né? De dar aquela gargalhada, aquele sorrisão, né? Ele já percebe que existe essa diferença quando ele vê um sorriso comum pro sorriso. E muitas vezes o paciente ele tem alguns problemas de intrusão com relação à parte social. Claro, e isso é uma coisa que você depara bastante com pacientes que têm esse tipo de problema. É muito comum. O paciente que tem esse excesso vertical, né? Que mostra muita gengiva até o sorriso. Aquele paciente que sempre no convívio social, ele vai sempre estar preocupado, né? De nunca soltar aquela gargalhada. Exatamente por isso, porque vai aparecer minha gengiva, né? Então, assim, tem como melhorar. Às vezes tem sem cirurgia, né? Às vezes dá para fazer uma gengivectomia, que é cortar um pouquinho a gengiva para aumentar o tamanho do dente. Às vezes fazer toxina, né? Mas, por exemplo, toxina é algo temporário, né? Se aplica, fica lá alguns meses, depois perde o efeito, né? Então, assim, a correção realmente definitiva dessa questão do sorriso gengival normalmente é feito com a cirurgia ortognática. O que a gente vai fazer? Vai pegar a maxila, que é a parte de cima, e realmente fazer um corte, fixar mais alto, né? Então, na hora que ele dá o sorriso, normalmente esconde esse excesso de gengiva que ele mostra. Então, o paciente que ele tem uma deformidade com relação
a parte facial, né? Normalmente é a paciente que não consegue fazer muitas vezes a foto de perfil, né? Que é uma queixa muito recorrente dentro do consultório, né? Exato. Então, assim, aquele paciente que tem, né, a mandíbula ou muito para trás, né, ou muito para frente, né, a principal queixa dele normalmente é aquela vista de perfil. Então, ele chega para você e fala: olha, eu odeio tirar foto de perfil. Né? Por quê? Exatamente porque aparece, né? Fica mais evidente o problema dele, né? Então, assim, aquele paciente que normalmente nós vai fazer tá sempre de frente. Já aquele paciente, por exemplo, que tem, né, uma simetria, aquele paciente que tem o excesso vertical, é exatamente o contrário. É aquele paciente que exatamente não gosta de fazer foto de frente, né? Porque ele sabe que vai aparecer aquele excesso de gengiva, né? Ou a simetria dele, né? Então, normalmente, quando ele vai fazer foto, normalmente ele faz a foto de perfil para esconder, né? Ô professor, aqui dentro do seu consultório, na sua clínica, nós estamos gravando aqui o episódio do Ortognática Assim, dentro da clínica do professor Fábio Sato, aqui no bairro Tatuapé, em São Paulo. Esse paciente, quando ele vem buscar a cirurgia ortognática, ele está buscando, na verdade, essa mudança, essa transformação, né? A gente sabe que a cirurgia ortognática consegue devolver essa qualidade de vida para o paciente. Normalmente, quais são os tipos de desconforto que esses pacientes têm dentro do consultório, né? Quais são as queixas, além do funcional, né? A gente sabe que tem paciente do professor que depois da cirurgia ortognática arrumou namorada, casou, estava enroscado. Cara, tem uns casos meio complexos. Se você vier aqui fazer uma consulta, você vai ver que tem uns casos que você fala: esse daqui não tinha como casar se não fizesse uma cirurgia ortognática. O pessoal fala que existe até santo casamenteiro aqui, né, na clínica, né? E assim, a gente depara também com esse problema da autoestima, né? Porque hoje, com a rede social, o paciente está buscando muito essa questão da selfie, da foto, né? O que tem sido mais recorrente? Quais são as queixas dos pacientes normalmente, professor? Normalmente, assim, quando ele começa, né, a conversa, tudo isso, ele começa com uma queixa muito mais funcional. Né? Minha mordida não tá legal, não consigo mastigar direito, né? Às vezes ele sente dores, desconforto em relação à face. E aí depois, na hora que você vai conversando, você vai vendo que o negócio é mais profundo, né? Então, às vezes, muitas vezes, poxa, mas além disso, se eu avançar, vai melhorar, né, o meu perfil, né? Sempre quis ter o queixinho um pouquinho mais pra frente, né? O queixo um pouco mais pra trás. Acho que eu mostro demais um pouco a gengiva. Então, assim, você tem que ir procurando e conversando com o paciente exatamente para ir pegando, né? Então, essas queixas, né? Então, é muito comum isso, né? Então, muito pra trás o queixo, muito pra frente, mostra muita gengiva, pouco a gengiva também. Tem muitos pacientes que falam: a hora que eu dou um sorriso não parece nada de dente, né? Então, dá aquela pressão num paciente mais idoso, né? Algum grau de assimetria, poxa, meu queixo é meio torto, né? O rosto é torto, né? Então, assim, essas são as principais queixas que a gente tem dos pacientes, né? Lógico, além das questões funcionais que a gente já comentou também. Ô professor, o paciente que ele é retrognato, esse paciente que tem o queixo para trás, né? Ele tem uma mordida totalmente desencaixada. Ele tem um problema também, ele sente dor na ATM, nessa região? Esse tipo de paciente sofre também esse tipo de... E isso é uma questão muito discutível na literatura, né? Se realmente todo paciente que tenha retrognata, que tem um problema de deformidade, né, ele vai ter um problema em relação à sua articulação, né, a articulação temporomandibular, que a gente chama de ATM, né. Hoje a gente sabe que os pacientes que são retrognatas, né, pacientes que têm excesso vertical, né, então pelo fato, né, mecânico, né, de sobrecarga, somado normalmente ao paciente que tem um grau de apertamento, de range dos dentes, são pacientes que têm uma propensão a desenvolver problemas articulares, né? Então esse seria um dos motivos, né, para a gente fazer a cirurgia, seria evitar, né, que ele viesse a desenvolver ou piorar o problema articular que ele já tem, né? Então assim, é um dos fatores que podem, né, vir o paciente apresentar um problema de DTM. Ô professor, hoje a juventude está cada vez mais nova, inserido na internet, a gente sabe disso, né? Que diga eu com a Maria Valentina, minha filha de 3 anos, né? A gente tenta controlar ao máximo essa questão de acesso com a internet, mas hoje a escola, né? A criançada com 6, 7 anos já tem o seu celular e tal. Como que é esse paciente, por exemplo, esse jovem paciente, adolescente, que ele já
identificou a deformidade, porque muitas das vezes o paciente ele sofre bullying, ou às vezes ele já tem, né, ele já consegue enxergar que ele é diferente, que o perfil dele é diferente dos coleguinhas, esses tipos de pacientes, eles já estão entendido muito do assunto, porque eles vão pesquisar, eles vão na internet. Você com certeza deve receber esse paciente aqui, que muitas das vezes ele já vem dizendo um monte de coisa. A minha pergunta esse paciente que está nos assistindo e ele sabe que o problema dele é cirúrgico, qual a idade desse paciente? A partir de que idade que é indicado a cirurgia ortognática para esse paciente? Isso é uma coisa muito interessante, porque no passado, o que acontecia? Normalmente os pacientes chegavam até a gente, tipo, indicado, muitas vezes pelo outro profissional, principalmente ortodontista, né? Então chegava, preciso fazer a cirurgia ortognática, mas eu não sabia nem que era essa cirurgia, né? Não sabia nem que existia, né? Hoje a coisa mudou, né? Então hoje muitos pacientes procuram a gente diretamente, né? Por causa do problema. Porque ele vê a alteração, hoje ele vai buscar, né, o conhecimento sobre a cirurgia, sobre a forma de tratamento na internet, e ele vê que a cirurgia ortognática, e quem faz é o cirurgião bucomaxilofacial. Então hoje é muito comum, né, chega quase a metade dos pacientes que procuram a gente diretamente, né, em busca da cirurgia. Né? Aí a gente orienta, claro, que tem que fazer, né, tratamento ortodôntico prévio para poder operar, tudo isso, né? Mas você vê que hoje os pacientes chegam muito mais orientados. Hoje ele sabe como é que é a cirurgia, como que é feito, né? As etapas de tratamento, né? E aí você perguntou sobre idade. Olha que interessante, porque normalmente a gente, para fazer essa cirurgia, a gente faz normalmente no final da fase de crescimento, né? Para as meninas 16, 17, para os meninos 17, 18 anos, né? Mas hoje o que a gente percebe também na clínica, né, que vem mudando também o perfil, antigamente fazia muito pacientes adolescentes, né, adultos jovens, e hoje o que acontece? Vem aumentando cada vez mais o número de pacientes mais idosos fazendo essa cirurgia. Né? Pra você ter uma ideia, já fiz cirurgia em pacientes de mais de 60 anos. Por quê? Porque as pessoas hoje também vêm tendo cada vez mais acesso a esse tipo de procedimento. No passado, né, era uma coisa que estava muito restrita ao adolescente. Né? Hoje não. Muitas vezes você tem uma pessoa mais idosa que sempre soube na vida que precisava fazer essa cirurgia, mas muitas vezes por uma série de motivos, né, acabou não operando. E hoje ela vem atrás em busca desse tipo de tratamento. Ou seja, o paciente, a partir da idade dos 16, 17 anos, ele pode consultar um cirurgião bucomaxilo, dependendo, no caso, para menino ou para menino, né? Poderia até ser antes, porque normalmente esse paciente que vai fazer a cirurgia ortognática, ele tem que fazer um preparo ortodôntico prévio. Esse preparo vai durar aí mais ou menos 1 ano, né? Então, assim, às vezes até antes dessa idade, o paciente já pode começar a usar o aparelho para preparar para poder fazer a cirurgia, né? Então, no final, aí no pico, após o pico de crescimento dele. Eu falo professor porque ele é professor, tá, gente? Então, assim, talvez você está assistindo aí, não um doutor, mas é professor doutor, tá? Professor Fábio Sato, a cirurgia ortognática, ela é conduzida por um cirurgião bucomaxilofacial, ok? Mas quais são as áreas que envolve no tratamento desse paciente? Porque eu sei que você tem uma equipe aqui na clínica, né, para poder atender esse paciente. Exato. Então, assim, na verdade, eu sempre brinco, tipo, o cirurgião por si só não faz o tratamento, né? Então, normalmente a gente envolve, né, uma série de profissionais. A gente começa, então, com o ortodontista, que normalmente precisa fazer o preparo para esse paciente poder fazer a cirurgia, né? Aí chega no momento da cirurgia, não é só o cirurgião, né? Tem toda a equipe por trás, então, pelo menos 2 auxiliares, o anestesista, instrumentador. E no pós-operatório, a gente entra, né? Então, com a parte de fisioterapia, com fono, com nutrição, que tudo isso é muito importante. Então todas essas especialidades estarem trabalhando, né, de uma forma conjunta, né, pensando no bem do paciente, né? A cirurgia ortognática, na verdade, quando o paciente vem até a clínica, você tem uma equipe que você, obviamente, já orienta esse paciente para o pós, a parte de nutrição, todo esse trabalho você tem dentro da clínica. Sim, isso é fundamental, né? Então a gente oferecer para o paciente, né? Então, dentro, né, de uma solução completa para ele, né? Então, toda essa equipe, né, multiprofissional para dar esse tipo de assistência. Isso é fundamental para o sucesso.
Dentro da cirurgia ortognática, esse paciente ele começa o tratamento ortodôntico, como você disse, aí, em média de 1 ano, 2 anos, dependendo do caso, o paciente vai fazer esse tratamento ortodôntico. Quando que esse paciente consegue ver o resultado final da cirurgia? Porque assim, aquilo que a gente está falando sobre ansiedade, né? O paciente, se eu chego aqui na clínica, ele já está buscando o final, na verdade, né? Ele nem começou o tratamento, ele já quer o resultado final. Uhum. E a gente sabe que essa ansiedade, muitas vezes atrapalha, né? Você tem que lidar com essa ansiedade do paciente. Mas para o paciente que está buscando a cirurgia ortognática e ele fala assim, quando que eu vou ver o meu resultado final? Quando que termina tudo isso? Em médio, quais são as etapas da cirurgia ortognática? A gente procura sempre acalmar o paciente, que ele fica sempre ansioso para ver o resultado, né? Na verdade, o que ele quer é o resultado, né? Ele vem procurar o resultado final. Normalmente, como é que funciona isso? Claro que tem variações de caso para caso, mas normalmente o paciente vai fazer um preparo ortodôntico prévio, né? Que demora aí mais ou menos, né, 1 ano até ele estar preparado. E é muito interessante porque na hora que ele vai fazer esse preparo, muitas vezes o caso dele vai até piorar, né? Então acontece, muitas vezes, ou o queixo fica mais para trás ainda, né? Ou fica mais projetado, às vezes a mandíbula, então acaba piorando o caso. Mas se fala, vai piorar para depois melhorar depois da cirurgia, né? Porque para a cirurgia, quanto na verdade pior está o caso, que é maior a discrepância, né, entre a parte de cima e a parte de baixo, maior vai ser a possibilidade em relação ao resultado estético para o nosso paciente, né? Então ele vai piorar para depois melhorar. E aí depois da cirurgia ele ainda continua usando o aparelho mais um tempo, né? Normalmente mais uns 6 meses, né? E aí até ele ver realmente o resultado, né? Porque depois de 1 mês da cirurgia, né, ele começa a desinchar, né? Então ele já tem lá uns 70%, 80% do resultado, né? Mas aí ele vai ver o resultado final mesmo, né? Então já sem aparelho, né? Então com todo aquele inchaço, edema já acabou já regredindo. Depois de 6 meses, até 1 ano depois da cirurgia, né? Então tem que ter paciência, né? Por conta da movimentação que é feita. Exato, né? Porque assim, todo paciente depois da cirurgia ele ainda continua usando o aparelho, né? Então isso vai movimentar os dentes, né? Vai alterar alguma coisinha, né? Fica aquele inchaço residual, né, final, que demora um tempo maior para ir desaparecendo, né? Então assim, leva um tempo, né? Eu sempre deixo muito claro, olha, o tratamento demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até, né? Porque tem que ter paciência, né? Não adianta achar que vai fazer a cirurgia, vai ter o resultado amanhã. O que o paciente precisa entender, né, professor, é que muitas das vezes você precisa usar um caminho, como você falou, dessa piora para poder trazer o resultado que o paciente busca. Exato. Que na verdade essa piora seria o nome para você conseguir atingir o resultado que o paciente quer, né? É importante o paciente entender que para que ele se submeta a uma cirurgia ortognática, primeiro de tudo você tem que confiar no profissional que você está buscando para fazer a cirurgia, porque obviamente é algo que provavelmente ele vai levar para a vida toda, né? Com certeza. Eu sempre falo assim, é muito importante quando um paciente vem muito ansioso, né? Não, porque eu tenho que operar e não sei o que. Eu falo, olha, essa cirurgia é a cirurgia única da sua vida, né? Então, tipo assim, tem que fazer as coisas. Se tem uma sequência certa, ideal, estudada para isso, né? Vamos seguir essa sequência, né? Então, assim, vamos fazer o preparo ortodôntico, né, no tempo adequado, que às vezes também tem isso, às vezes você pode estar no meio do preparo e já está querendo operar, né? Não, mas não está legal ainda, né? Então tem coisa ainda para melhorar do preparo, né? Então assim, tem que fazer um preparo adequado, tudo isso quando estiver pronto, adequado, aí que a gente vai fazer a cirurgia, né? O paciente depois da cirurgia tem que tirar um tempo para se dedicar à recuperação, né? Então pega lá 2 semaninhas, né? Se dedica, né? Cuidado em relação à dieta, medicação, cuidados direitinho, né? E depois ainda vai usar o aparelho, né? Até tá tudo certinho, né? Tá os dentes bem intercuspidados, bonitinho, do jeito que seria o ideal, né? Então eu falo assim, poxa, você quer fazer de novo? Não quer. Você quer usar o aparelho de novo? Também ninguém quer, né? Muito menos operar de novo, né? Então assim, tem que ter paciência e fazer a sequência correta, não tem jeito. Eu fico lá dentro do grupo de Facebook que os cirurgiões não participam, né? Isso é uma coisa mais de paciente,
né? E assim, a gente vê muito caso lá, por exemplo, de mulheres principalmente, né? Que quando buscam a cirurgia ortognática, aquelas que estão um pouquinho acima do peso, elas ganham já de tabela uns quilinhos a menos, né, professor? Porque a cirurgia, ela, obviamente, com todo o cuidado que a nutricionista vai, juntamente com o cirurgião, passa todo um cardápio que pode ser a alimentação nesses próximos dias pós-operatório, mas é uma coisa que é legal também, né? As mulheres que estão aí buscando a cirurgia ortognática, às vezes elas ganham, que tem dificuldade, né? Às vezes, viu, Giovanni, de fazer aquela academia, já ganha de tabela uns quilinhos aí, porque você, no pós-operatório, você vai passar por uma dieta bem equilibrada, né, professor? Exato. No pós-operatório, o que acontece? Nos primeiros 30 dias, a dieta são coisas molinhas, né? Então, líquido e pastoso. Então, isso altera, né, a dieta dos nossos pacientes. Como consequência disso, né? Então, assim, o paciente acaba perdendo peso, né? Em média, aí, pelo menos uns 5 quilos os pacientes acabam perdendo aí no pós-operatório. Mas sempre brinca também, né? O ideal, assim, na verdade, era não perder nada de peso. Né? Porque é uma cirurgia, o organismo, na verdade, ele precisa de energia para se recuperar dessa cirurgia, né? Então, assim, eu particularmente fico feliz quando o paciente fala para mim que não perdeu nada. Mas não é o que eles querem. Não é o que eles querem. Né? Então, assim, acho que principalmente as mulheres, principalmente né? as mulheres, né? Então, assim, mas é fundamental, tipo, esse acompanhamento, por exemplo, com o nutricionista, para ele passar um cardápio equilibrado exatamente para não acontecer isso, né? Então, ele precisa ter o consumo, né, normal de calorias para esse paciente, mas dentro de uma dieta, né, que é como tem que ser a consistência, né, frente ao fato dele estar operado também, né? Ô, professor, como a gente trabalha com marketing, né, a gente faz a Bucocast, o Ortognática Assim, a gente está nesse mundo do marketing, a gente trabalha com o Google AdWords, né, o professor aqui, ele tem, assim, um trabalho, né, voltado para essa área para poder atender aí as questões do paciente, e a gente faz esse trabalho em conjunto. É uma pergunta que é muito buscada quando está ligado à palavra cirurgia ortognática, é a pergunta se cirurgia ortognática é caro. Você sabia disso ou não? Não sabia. Cirurgia ortognática é caro. O paciente que vai passar por uma cirurgia, como que funciona a questão do custo da cirurgia? Esse paciente ele tem que pagar um plano de saúde, plano odontológico? Como que é isso aí, professor? Até pouco tempo, né, a cirurgia ortognática não tinha cobertura pelo convênio, né? Aí não tinha jeito, era particular mesmo, né? A partir do momento que chegou uma legislação específica, né, sobre a questão dos planos de saúde, né, eles foram obrigados então a dar cobertura para esse tipo de procedimento, né? Então hoje, né, se você tem um plano de saúde, ele vai dar direito a você fazer essa cirurgia com a cobertura em relação aos custos hospitalares, né? Então, assim, toda a parte de internação, materiais, medicamentos que são utilizados, isso é coberto pelo convênio, né? A questão dos honorários aí depende muito, né? Se o profissional ele é credenciado em relação ao convênio, né? Se existe alguma forma de reembolso da parte dos honorários pelo convênio, então isso daí já varia, tem essa variação de profissional e de convênio também, né? Mas hoje, né, então os pacientes conseguem, né, se tem ali um plano de saúde, né, então fazer esse tipo de procedimento pelo plano. Pelo plano de saúde, o plano médico. O plano médico, isso, o plano médico, né? O plano odontológico, normalmente, ele cobre os procedimentos realizados em ambulatório, né? Que não necessitam de internação hospitalar. Como a cirurgia ortognática tem que ser feita, né, no hospital, sob anestesia geral, então quem faz a cobertura é o plano médico de saúde dos pacientes. Professor, às vezes o paciente ele tem essa deformidade, vamos pensar nesse paciente que tem uma deformidade, ele já entendeu que o caso dele é cirúrgico, e esse paciente ele está um pouco acima do peso, é um paciente mais obeso, ou esse paciente talvez ele tenha um probleminha de diabetes, alguma coisa assim. Existe algum tipo de problema que diga assim, esse paciente não pode operar? Como que é esse lance dos exames? Como que é feito essa solicitação? Como que você decide que aquele paciente está apto a fazer uma cirurgia ortognática? Para todo procedimento cirúrgico, né, em especial aqueles que são realizados no hospital, com anestesia geral, a gente tem sempre uma avaliação pré-operatória,
que envolve os exames de sangue, exame de urina, exame cardiológico desses pacientes, né? Uma avaliação com o cardiologista, uma avaliação pré-anestésica. Então, assim, para poder fazer a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que a gente chama de eletiva, né? Que é diferente de uma cirurgia de urgência, né? Que o paciente tem que internar no dia, fazer a cirurgia, né? Então, é uma cirurgia programada, né? A cirurgia ortognática. Então, a gente só faz a cirurgia se realmente todos esses exames estiverem ok. Se a gente perceber nessa avaliação, que eu chamo de avaliação pré-operatória, algum tipo de alteração nos exames, né, que podem levar algum tipo de risco em relação à cirurgia para os nossos pacientes, normalmente a gente vai encaminhar esse paciente para fazer o tratamento dentro dessa alteração, né? E quando essa alteração tiver sendo corrigida, né, é que a gente realiza o procedimento. Então, por exemplo, né, você comentou sobre a questão, por exemplo, do diabetes. Às vezes o paciente ele pode ser um diabético e às vezes nem saber, nem ter conhecimento. Né? Então, por exemplo, a gente identificou no exame pré-operatório que esse paciente, né, ele tem a diabetes, então a glicemia dele está aumentada, tudo isso, a gente vai fazer o tratamento prévio em relação a essa alteração e aí depois de tratado, medicado, tudo isso, controlada essa alteração, é que a gente realiza o procedimento. O paciente que vai fazer a cirurgia ortognática, normalmente ele tem algumas dúvidas que muitas das vezes a internet, que é o primeiro caminho que a gente vai, né? Quando o doutor fala algum tipo de procedimento, algum medicamento que a gente tem que tomar, eu tô tomando por base, eu tô falando de mim, tá? Eu vou lá logo no Google e já vou pesquisar. E, infelizmente, a internet entrega de tudo, né? A gente sabe que às vezes o Google mata a gente, viu, professor? Eu já morri pelo Google, viu, Jorge? Acredito, viu? Google já me matou já algumas vezes. Você fala, eu tô com uma dor no peito, do lado, não sei o quê. Cara, você tá morto, Giovanni. Você pesquisou no Google lá, ele enterra você. Fala, ixi, isso aí... Já fica desesperado, né? Já fica desesperado. Então, assim, a gente sabe que esse paciente, ele vai buscar informação na internet, né? Qual é a dica que você dá para esse paciente? O que ele precisa fazer? Porque, assim, a gente sabe que o profissional não tem, obviamente, uma consulta melhor do que você buscar esse paciente. Como que é o caso do paciente que procura você, o paciente que tem indicação para cirurgia ortognática? É uma consulta particular ou ele pelo convênio? Como que é isso, professor? Depende muito, né? Então, acho que assim, o que é importante? Quando você vai, por exemplo, buscar informação, né? Então, buscar informações ou em sites confiáveis, né? E checar essa informação para ver se realmente é verídica, né? E depois, lógico, você conversar, né? Tirar suas dúvidas, tudo isso com o profissional que vai fazer a sua cirurgia, né? Poxa, me falaram que isso acontece, isso pode acontecer, que isso fazer tal coisa é legal, ou fazer tal coisa não é legal, né? Então, assim, converse com o profissional. Coloque essa informação, né, para ele passar essa informação se é realmente verídico ou não, né, se deve fazer tal procedimento ou não. Então isso é fundamental. A questão tipo de consulta, né? Então, tipo assim, isso depende muito. Daí é legal você conversar com um profissional que vai fazer o atendimento, se ele atende o seu convênio, né? Ou não, se pode fazer reembolso ou não. Então, assim, isso daí teria que ver de convênio profissional por profissional, né? A cirurgia ortognática, professor, ela é feita em ambiente hospitalar, né? Fale um pouquinho como que é a prévia do paciente quando ele vai internar, né? A gente sabe que tem um tratamento ortodôntico, ele passa todo por um processo. Mas chegou o dia da cirurgia. O grande dia, né? Chegou o grande dia. Uhum. Como que é? Como que antecede o dia anterior, o dia da cirurgia? Como é feita a cirurgia ortognática dentro do centro cirúrgico? Quanto tempo, em média, demora uma cirurgia ortognática? Que dia que esse paciente volta para casa? Então, normalmente a gente pede a internação no mesmo dia cirúrgico, né? Então, ele vai de jejum, né, para poder fazer a cirurgia, faz a cirurgia. Hoje, a gente demora em torno de 2h30, 3 horas para fazer uma cirurgia completa, né, uma cirurgia ortognática, né? E, normalmente, aí depois da cirurgia, ele fica um tempo ainda na recuperação ali, mais ou menos umas 2 horinhas antes de ir para o quarto, né? Hoje, normalmente, não tem necessidade de ir para uma UTI, esse tipo de coisa. E aí a gente passa normalmente no dia seguinte, né, nesse paciente visita, e normalmente ele já tem condições de ter alta no dia seguinte já a cirurgia. E aí ele vai para casa, né? E aí ele vai normalmente fazer consultas, né, de retorno com o cirurgião, né, semanais durante o primeiro mês, né, para acompanhar, para ver se está tudo direitinho.
né? Normalmente, a grande maioria dos pacientes volta à questão do trabalho, tudo isso com aproximadamente 2 semanas, né? Tá um pouquinho inchadinho, às vezes tem um pouquinho de dificuldade em relação à dieta, mas normalmente com 2 semanas já é possível voltar às atividades normais do dia a dia. Depois da cirurgia, provavelmente você vai falar um pouquinho menos, né? Para as mulheres que falam muito, né, Giovanni? Nada contra as mulheres. Que pode ser uma coisa boa às vezes, né? Eu falo bastante também, mas você vai ficar um pouco de repouso, né? Aí um pouco da sua fala, enfim, mas isso é por um período curto e o mais importante, professor, é você devolver qualidade de vida. Eu vejo que você tem muitos depoimentos de paciente. Como que é esse depoimento? Porque a paciente acaba colocando você numa posição, né? Eu tô falando porque a gente conhece o professor Fábio Sato e sabe que ele tem esse carinho com os pacientes, né? Esse atendimento humanizado com seus pacientes, e a gente vê que o paciente faz declarações. Às vezes ele não vê Facebook, viu, gente? É só no Instagram. Se você colocar no Facebook, ele não tem Facebook. Então você tem que marcar ele lá no Instagram. Como que é lidar com isso? Você poder ver que a paciente conseguiu alcançar as suas expectativas, né? Porque muitas das vezes envolve a família, a pessoa ela tem um problema, como a gente já falou, né, com relação à vida social, e depois da cirurgia ortognática ela é totalmente outra pessoa, né? Isso é muito legal, né, da cirurgia ortognática, que me motivou muito, né, a fazer a especialidade, né? A gente muda, né, a vida da pessoa, e essa mudança, né, da vida, o paciente normalmente fica muito grato. Grato, a gente fala grato, mas eternamente grato, né, pela mudança que aconteceu. E não é só o paciente, né, é também toda a questão familiar, né? Então os pais que acompanham muitas vezes, né, aquele filho que tem um problema, essa alteração, né, do maxilar, às vezes ele tem que esperar até o final da fase de crescimento, né, para poder fazer a cirurgia. Então aquele paciente que já usou muito tempo de aparelho, já tentou várias alternativas de tratamento, né, muitas vezes até para evitar a cirurgia, só que chega uma hora que não tem como, né? A única solução realmente é realizar a cirurgia ortognática. O que ele faz é que é uma mudança, uma felicidade muito grande para o paciente, né? Que é uma coisa muito desejada normalmente, né, pelo paciente. Então, corrigir aquela alteração que é uma queixa do paciente, né? O paciente se incomoda com aquilo, né? E aí, se eu poder operar, o paciente realmente ele fica muito, muito, muito grato. E isso, assim, é a coisa mais legal da cirurgia ortognática, né? Então, tipo, você vê a felicidade do paciente, né, do pós-operatório, né, de a gente conseguir alcançar aquilo que ele esperava, né, com a cirurgia. A gente vê que o paciente, quando ele consegue alcançar o seu objetivo, né? Trazer aquele resultado tanto esperado, principalmente as mulheres, né, professor? Uhum. As mulheres buscam muito a parte da estética, né? As mulheres são mais exigentes, professor, do que os homens ou não? A exigência Eu acho que, na verdade, assim, isso vem mudando, viu, nos últimos tempos, né? Antes, assim, eu diria que realmente a maior parte dos pacientes, né, eram realmente mulheres, né, que procuravam, né, claro, pela questão estética, né? Lógico, a mulher normalmente ela né, mais exigente em relação a essa questão estética, né? Ou procura mais a cirurgia pela questão estética. Mas hoje vem mudando, né? Então a gente percebe nos últimos anos, né, que também vem cada vez mais, né, procurando homens realmente fazer esse tipo de cirurgia, né? E não só pela questão funcional como era antes, né? Mas também pela questão estética agora. Isso é bem interessante, né? O público masculino cada vez está ficando mais exigente. Uhum. E eu acredito que a rede social está empurrando todo mundo para esse mundo, né, professor? Sim. Porque todo mundo quer ficar bonito na foto. Exato, né? Antes, a grande maioria dos homens que procuravam esse tipo de cirurgia, realmente a questão era simplesmente funcional. Principalmente pacientes que tinham apneia, né, problemas respiratórios, né? Hoje não, tipo, os homens, assim como as mulheres, também procuram muito por questão estética, né? E como você comentou, essa questão de rede social, né, de foto, né, postar as coisas, né? Talvez seja um dos motivos desse aumento, né, da demanda desse tipo de cirurgia pelos homens. Você falou, a gente não estendeu muito o assunto, mas é um assunto bem interessante com relação aos pacientes que sofrem de apneia do sono, né? Paciente que ronca à noite, né? Esse paciente que tem um sono comprometido, e muitas das vezes isso leva o paciente
tem uma péssima qualidade de vida, né? Porque a minha esposa, por exemplo, cara, se ela ficar com fome e não dormir direito, esquece, no outro dia é problema. E esse paciente que ele sofre de apneia do sono, ele não tem um dia, obviamente, com uma qualidade de vida como alguém que teve uma noite, né, um sono tranquilo. A apneia do sono, como que a pessoa identifica? Qual que é o caminho, professor? Essa pessoa, ela tem canseira? Essa pessoa, ela tem... explica pra gente a cirurgia ortognática indicada para esse paciente que ronca. Esse paciente que ronca a noite toda, ele é indicação? Não, minha mãe ronca a noite inteira. Não, minha mãe tem que fazer cirurgia ortognática. Eu queria entender um pouco mais para a indicação desse paciente que tem esse problema. Nem todo paciente que ronca, ele tem apneia, né? E nem todo paciente que tem apneia tem ronca também, né? Sim. Então assim, a gente precisa separar as duas coisas. Mas não é tipo o paciente que tem apneia, é aquele paciente que normalmente ele tem paradas respiratórias, né? Durante o período noturno de sono. E qual que é o problema disso? Ele não consegue alcançar aquelas fases do sono que realmente a gente descansa, né, para a gente restabelecer as nossas energias para o dia seguinte, né? Isso é um problema, porque é um paciente que normalmente ele não tem qualidade de sono, né? Então, é um paciente que normalmente ele acorda, ele está cansado, né? Que ele necessita de muitas horas de sono e não consegue descansar. Isso causa irritabilidade para o paciente, né? Ele normalmente é um paciente que tem uma tendência também a ter problemas, alterações cardiovasculares, o paciente tem tendência a ter diabetes, então, uma série de alterações que esse paciente pode ter, né, decorrente desse quadro da apneia, né? Existem exames específicos, né, como a polissonografia, por exemplo, né, que a gente pode solicitar para poder então identificar essa questão da apneia, né? Então tem exames específicos para isso, mas essas são as principais alterações que a gente vê nesses pacientes que sofrem, né, da apneia obstrutiva do sono. Tem um colega, professor, que ele usa um aparelhinho para dormir, né? Passou pelo profissional da otorrino e ele usa o aparelho, né? Esse aparelhinho é como se fosse a mulher dele. Ele fala pra mim, mas eu carrego esse aparelho. O cara leva junto o CPAP. O CPAP, né? Isso. Esse aparelho. Esse paciente que usa o CPAP, talvez você indicaria ele passar por uma avaliação por um cirurgião, de repente, do tipo assim, cara, eu não aguento mais esse aparelho, ou às vezes esquece, ou às vezes ele dorme, a mulher não dorme, às vezes é cama, o marido dorme num quarto no outro porque tem todo esse problema. Talvez um cirurgião ajudaria esse paciente, professor? O CPAP hoje é digamos, o tratamento de primeira escolha, né, para apneia, né, do sono. Só que o CPAP ele tem os problemas, né? Então você tem que levar toda hora o aparelho para onde você vai, você tem que dormir sempre com aquele aparelho, ele é desconfortável, né? Então você tem que ir lá titular, calibrar direitinho o aparelhinho para você poder utilizar, né? Então tem essa série de problemas em relação ao CPAP. Então, uma alternativa, né, ao uso do CPAP seria então a cirurgia, né, ortognática, a gente fala que é a cirurgia de avanço maxilomandibular, né, para poder tratar então essa questão da apneia, né? Então, a cirurgia é uma alternativa à questão do uso do CPAP. Esse amigo meu que eu comentei, ele descobriu porque ele dormia mal. E ele não, durante o dia ficava irritado, acabava de dormir, tinha um sono muito comprometido, né? E aí ele procurou, na verdade, um profissional depois que ele dormiu no volante, bateu o carro. Olha só. E aí ele falou assim, agora eu tenho que procurar um profissional, porque não é normal. Então, assim, às vezes essa pessoa que tem um dia cansado, que às vezes, muitas das vezes não sabe que tem apneia, às vezes esse é uma indicação para, de repente, um profissional da área da bucomaxilo, né? Com certeza. Então, tipo, se você tem todos aqueles sintomas que eu comentei, né? Então, tipo, você precisa de muitas horas de sono, né? Então, você acorda, parece cansado, tem sono durante o dia, né? Então, assim, são pacientes que normalmente podem ter o quadro de apneia. Então, é importante investigar, né? E tratar, né? Então, depois de identificado isso, né? Tá. A gente falando sobre a cirurgia ortognática, professor, a gente sabe que as etapas da cirurgia ortognática, ela tem um tempo aí, né, um período. Isso varia de caso para caso. Por exemplo, um paciente que é retrognata, ele precisa passar por uma cirurgia ortognática. A fase do período é o mesmo do paciente que faz maxila, que é a parte superior, a parte inferior, ou não, é diferente? O preparo, em termos de preparo, cada caso é um caso, né?
Então, às vezes tem pacientes que já usou o aparelho por um período, né? Tem pacientes que nunca usaram, né? Então depende como que está o caso, né? Então isso não tem muita relação se a cirurgia vai ser só na parte de baixo, se vai ser só em cima, se vai ser nas duas, né? O preparo tem que ser feito de qualquer forma, sim, né? Seja sim. a cirurgia, né? A gente chama de monomaxilar ou bimaxilar, né? Então isso depende muito de como que estão os dentes, né? Para estimar esse tempo, né? A cirurgia ortognática, ela está muito aliado com o ortodontista, né? A comunicação com o ortodontista, ela é imprescindível, não tem como você fazer. Com certeza, é fundamental isso, Como né? que você lida com o profissional ortodontista? Porque a gente percebe que o cirurgião bucomaxilo, como você, por exemplo, tem uma vida muito atarefada, é hospital, enfim, é aquela correria, mas você tem... Como que você discute o caso? Como que é feito? Como que é tratado esse paciente quando é indicado por um ortodontista? Isso é fundamental, né? Essa discussão com o ortodontista, né? Então precisa estar todo mundo alinhadinho, né? Em relação ao caso para a gente conseguir, né? Trazer o melhor resultado possível para o nosso paciente. Então normalmente quando esse paciente ele vem encaminhado para o ortodontista, né? Então é importante a gente conversar com esse orto, alinhar direitinho o planejamento. Então normalmente a gente passa o que é a nossa necessidade em termos de preparo ortodôntico para esse ortodontista, né? E normalmente eu peço para esse paciente retornar com a gente de forma periódica para a gente ir avaliando, né, como é que está indo o preparo, e eu vou conversando com o orto nesse período, né? Então, olha, faça isso, faça aquilo, né? Até o momento que a gente percebe, né, que o preparo está certinho dentro do que a gente necessita para a cirurgia. Então é fundamental essa conversa com o ortodontista, né? Hoje eu vejo muito nos grupos, estou falando porque eu acompanho os grupos, é a minha referência, né? O mundo da ortognática você encontra na internet, mas você obviamente precisa avaliar quem é cada profissional, como que ele lida, como que ele trabalha. Hoje a gente percebe que cada vez mais o paciente ele quer ver o resultado antes de fazer a cirurgia, né? E você tem aqui uma tecnologia que ainda alguns cirurgiões não trabalham, a gente sabe, mas já é uma realidade dentro da bucomaxilo, que é o planejamento virtual, né, professor? Exato. Então hoje, né, a gente tem à disposição o planejamento virtual, que basicamente o que é? É um software, né, então que a gente pega então a tomografia do paciente, mais o escaneamento, mais as fotografias e consegue mostrar para esse paciente uma previsão de como que vai ficar o resultado da cirurgia dele. Então isso é muito legal, porque até um tempo atrás a gente ficava muito na conversa, né? Então tipo, olha, a gente vai avançar tantos milímetros, né, intruir tantos milímetros, mas a gente não conseguia mostrar para o paciente, né, uma previsão de como vai ficar. Hoje a gente consegue. Isso é legal por quê? Porque a gente consegue, inclusive, discutir com o paciente algumas alternativas de tratamento também. Porque muitas vezes falam, olha, você acha que ficou legal? E você puxa, acho que poderia avançar um pouquinho mais o mento, né? Então a gente avança mais um pouquinho, então a gente consegue alinhar melhor as expectativas, né? Então com o planejamento, além de deixar, né, muito mais preciso, né? Então essa cirurgia para os pacientes com planejamento virtual. Professor, a cirurgia ortognática a gente sabe e a gente acompanha isso diariamente, porque nós trabalhamos nesse mundo, né, da bucomaxilo. Como eu já disse, eu sou o profissional do marketing, não sou o profissional da odontologia, mas assim, você que lida com o paciente, né, diariamente nos hospitais, dentro da sua clínica particular, né, como você lida com a expectativa do paciente? Porque assim, o paciente ele está buscando o resultado hoje, né? E infelizmente você tem casos, né, que o paciente não conseguiu alcançar a expectativa que ele estava buscando, né? De repente eu estou falando aqui para esse paciente que ele fala assim, cara, eu vou precisar operar de novo, né? E aí fica aquela dúvida, e agora? Porque eu não tive uma experiência boa, né, com a minha primeira cirurgia. O que você diria para esse paciente que já fez a cirurgia ortognática e não conseguiu, infelizmente, alcançar o resultado que desejava? Isso é uma coisa, né, que vem crescendo cada vez mais. Eu falo que hoje, pelo menos acho que uns 30% dos casos que a gente atende aqui na clínica, né, são casos muitas vezes que o paciente operou com outro colega, né, e que ficou insatisfeito em relação ao resultado. Então olha só como as coisas vêm mudando ao longo do tempo, né? Então assim, esse paciente que já operou e não teve o resultado adequado, ele é
totalmente diferente em termos de expectativa em relação àquele paciente que vai fazer a cirurgia pela primeira vez. Porque aquele que vai fazer pela primeira vez, ele vem super empolgado, né? Então, tipo assim, ele é muito positivo, ele quer mudar, ele quer melhorar, né? Já o segundo paciente, aquele que já operou, poxa, já operei, não deu certo, será que vai dar certo de novo? Ele já vem com todo aquele peso, né? Aquela expectativa, tipo, meio negativo até. Então, assim, a gente precisa, né? Claro, tipo, conversar com o paciente, entender muito o que ele espera da cirurgia, né? O que ele quer melhorar, o que ele fez da primeira cirurgia, o que ele não gostou, né? Pra gente poder o quê? Tentar oferecer o melhor resultado para ele também. Né? É possível fazer uma nova cirurgia caso... Claro, é possível, lógico, né? Ninguém quer reoperar, fazer uma segunda cirurgia, né? Mas eu sempre falo para os pacientes, poxa, você operou uma vez, não ficou legal, você ficou insatisfeito, né? Tem solução, né? Tem como reoperar e melhorar o seu resultado, né? Então, tipo assim, só que a expectativa do paciente normalmente não é das melhores, né? Porque já operou, será que vai dar certo de novo? Será que não vai dar problema, né? Ele fala, não, vamos lá, né? Tipo, vai cuidar direitinho de você, né? Você vai seguir as orientações e a gente vai conseguir ter um bom resultado. É possível saber o problema quando o paciente vem, professor? Você consegue ou não, às vezes? A gente consegue ter uma ideia, né? Então, por quê? Muitas vezes pode ser erro do planejamento em relação ao caso, né? Às vezes pode ser erro em relação à técnica, né, realizada da cirurgia, que teve algum tipo de complicação, né? Seja na cirurgia, seja no pós. Às vezes a gente consegue saber, às vezes não. Sim, sim. É bom entender, ouvir o paciente, saber qual que é a necessidade dele. Exato, a gente quer saber o que ele não gostou, né? Por que você não gostou do resultado, né? O que você espera, né, em termos de melhora, né? Então é importante, porque eu quero reoperar e ele ficar satisfeito, né? Claro. Ô professor, uma coisa que eu percebi também na dúvida do paciente de cirurgia ortognática é com relação à qualidade do material que é utilizado, né? Porque tem cirurgias que você precisa fazer de novo para tirar o pino, né? Na parte de ortopedia, enfim. Como que é no caso da cirurgia ortognática e o tipo de material, ele tem durabilidade, o tempo, como que é isso? Hoje a gente utiliza, na verdade, o material que é uma liga de titânio, né? Que a gente fala que são materiais biocompatíveis. Então, normalmente, né, não existe necessidade de remover esse material. No MIT a gente opera, coloca lá o pino e ele fica lá, né? Alguns países, por exemplo, muito frio, então países lá países nórdicos, né, Europa, né, que é muito frio, às vezes os pacientes têm que tirar porque tem sensibilidade, né? Mas aqui no Brasil realmente normalmente não tem essa necessidade, né? A gente sempre tenta, né, utilizar o melhor material possível, né? A gente briga com o convênio que eles querem oferecer, né, um material que é mais barato, tudo isso, né? Mas é importante, né? Então assim, o colega também exigir isso do convênio, né, que seja um material de qualidade, né? Porque ninguém quer usar um material ruim e dar problema na cirurgia, né? Porque daí depois, se der problema, acaba sendo caindo sobre responsabilidade do cirurgião, né? Isso. O paciente que está assistindo a gente, de repente decidiu fazer uma cirurgia ortognática, vai vir na clínica para fazer uma consulta, só que ele mora em Campinas, por exemplo. Ou você opera lá, você opera em outra cidade, como é que funciona isso, professor? Às vezes a gente opera em outras cidades também, né? O Ismael sabe, eu em todo o Brasil fazendo cirurgia. Eu falei Campinas, mas por aí, né? Ele foi até perto aí, né? Eu falei perto. Ele foi perto, né? Mas hoje, tipo, a gente tem facilidade de fazer, por exemplo, consulta, né, por internet, né? Então isso facilita muito, né? Para a nossa vida, essas avaliações, né? E às vezes a gente opera fora também, né? Então quase todo final de semana tá rodando aí o Brasil fazendo cirurgia, né, Ismael? Eu quero que você fale alguns estados. Você vai lembrar. Eu preciso de pelo menos 10. Quem está assistindo o nosso episódio da ortognática, 10 estados que você já foi operar e fazer cirurgia ortognática. Eu vou contando. Vai, professor, pode falar. Ismael, é mais fácil você fazer o contrário. Você pergunta qual que eu não operei só. Mas é muito comum pra gente. A gente opera bastante, por exemplo. Já operou em Brasília? Em Brasília. Pronto, você falou o estado que a gente mais... O estado na cidade que a gente mais opera. Depois de São Paulo é Brasília. Bahia, né? Já operou? Já, Salvador. Belo Horizonte já operou? Belo Horizonte também.
né? A gente, assim, onde a gente acaba fazendo mais cirurgia, né? Brasília, Recife a gente opera bastante, Fortaleza, Salvador, né? Então são algumas que a gente... Às vezes Rio de Janeiro a gente vai também. Então assim, são cidades que... Cuiabá a gente opera bastante. Cuiabá é longe demais, professor. Não. Até Manaus já fui, rapaz. Eu já fui em Porto Velho, em Porto Velho. Caracas, é assim... A gente anda esse Brasil, viu? Fazendo cirurgia e dando aula, dando curso por aí, viu? Ô, professor, é interessante, né? Porque, assim, o paciente que busca um resultado, né? Eu sei que você tem paciente até fora do Brasil, né? Que você já operou e atende esses pacientes também. Mas, assim, a expectativa do paciente com relação não só o resultado, mas a qualidade de vida tá acima de tudo, né? Ah, com certeza, né? Na verdade, assim, ele procura ali, né? Ele comenta da questão estética, tudo isso, mas ele quer qualidade de vida, né? Isso é o principal. Então, conseguir mastigar melhor, conseguir respirar melhor, às vezes tem algum desconforto, dor, conseguir melhorar tudo isso, né? É isso que a gente procura oferecer para os nossos pacientes com a cirurgia ortognática, né? O professor Fábio Sato é um cirurgião bucomaxilo raiz, como a gente disse aqui no nosso outro episódio da Bucocast que nós gravamos com ele, que é uma área voltada mais para a área da bucomaxilo, para residente, que ele é preceptor em algumas universidades, dá aula, enfim. Professor, obviamente, se nós estendermos aqui a cirurgia ortognática, para quem está assistindo a gente agora, são 22 horas, né? O professor está recebendo a ortognática assim aqui dentro da sua clínica. Você que não conhece o professor Fábio Sato, vale a pena você vir até a clínica dele, conhecer o espaço, tá? Você que está buscando a cirurgia ortognática, gente, eu não opero, não sou da área da odontologia, mas eu vejo tudo de cirurgia ortognática. É importante que você avalie o profissional, que você tenha confiança nesse profissional. A cirurgia ortognática, ela vai com certeza mudar a vida desse paciente. Normalmente o paciente que procura, né, professor, ele está buscando qualidade de vida, então vai mudar a vida desse paciente. Exato. Então é importante que você avalie todas essas questões, aonde esse profissional está, né? Porque assim, que nem o professor que viaja o Brasil, não só dando aula, mas às vezes operando, fazendo alguns casos, né, que a gente sabe que muitas das vezes a complexidade é maior e precisa de um profissional, né, que tenha uma carreira, né, assim, mais vasta dentro da área para fazer cirurgia. Mas para esse paciente que está nos assistindo, quais tipos de cirurgias que o professor Fábio Sato faz na área da face, que é a área que o bucomaxilo trabalha hoje, professor? Eu sempre procurei assim, ser um cirurgião bastante completo, né? Então assim, eu gosto de fazer tudo que tem dentro da nossa especialidade. Mas o que a gente acaba fazendo mais? Primeiro, cirurgia ortognática, né? Hoje o nosso carro-chefe aqui da clínica, né? Nosso maior volume acaba sendo em cirurgia ortognática. A gente faz bastante também cirurgia de ATM, né? Então é outra especialidade que a gente trabalha bastante aqui na clínica. Que a gente vai voltar numa outra oportunidade para falar só sobre ATM, viu, gente? Aí tem assunto, viu? Tem. A gente vai tirar muitas dúvidas sobre cirurgia de ATM. Além de ortognática, ATM... A gente faz também bastante implante, parte de reconstrução, trabalha com pacientes fissurados também, né? Então a gente tem aí uma área grande de trabalho aí pra gente. Perfeito. Professor, eu agradeço demais você nos receber aqui na sua clínica. Tá, gente? Nós temos um canal que é Ortognática Sim, a Bucocast. A gente está voltado nesse mundo da odontologia. E você está ouvindo uma sirene agora, que nós estamos aqui em Tatuapé. O professor está bem centralizado aqui no bairro Tatuapé, em São Paulo. E São Paulo é São Paulo, né, gente? Então você que talvez está vendo esse nosso podcast, não importa onde você esteja, tá? Tá em Brasília, quer fazer cirurgia ortognática? Aqui, tá? O cara que vai para Brasília e opera direto. Aí você tá em Porto Velho. E se você estiver em Manaus também, pode chamar que ele vai até Manaus, tá, gente? Isso é muito comum para esse paciente que está buscando o resultado. Obviamente que você vir até São Paulo, ele tem pacientes que desloca também, vem aqui e opera, porque a cirurgia, ela é bem tranquila, né, professor? Porque em 2 dias esse paciente já pode retornar, né? Sim, claro. Normalmente dá alta no dia seguinte, às vezes ele fica mais um dia já tá voltando, né, para a sociedade. Ele falou dos casos que ele vai operar fora, mas ele não falou dos pacientes que vêm aqui para fazer cirurgia com ele em São Paulo também. Então, assim, parabéns pela clínica, né? A gente vem acompanhando o trabalho do professor, né, como cirurgião, enfim, tanto na área didática, concursos, enfim, a gente sabe um pouco da vida desse cara na área da bucomaxila, viu, gente? E assim, a clínica é espetacular, viu, cara? Eu fiz questão de vir aqui porque eu falei pros meninos assim, cara, vamos gravar na clínica do professor Fábio Sato,
que a gente vai ter o melhor podcast, viu, Giovanni, sobre cirurgia ortognática. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço aí, viu, Ismael? E o pessoal que está assistindo aí, quem quiser marcar uma avaliação, tudo isso, a gente está à disposição aí. Vamos atender super bem o pessoal aí. Obrigado. A gente vai deixar na descrição do nosso vídeo aí do Ortognática Sim, todas as redes sociais, ele não tem todas, ele tem Instagram, tá, gente? O Instagram do professor, a gente só não vai deixar o número de contato, porque eu sei que você vai ficar ligando para você tirar dúvida. Então, o que você vai fazer? Você vai assistir o vídeo e lá tem bastante coisa que a gente está disponibilizando aí para vocês assistirem, mas ele tem uma equipe aqui que você pode ser atendida, desde a parte do atendimento. A Rebeca, né? É fantástica a secretária dele, viu, gente? E aqui você vai tomar café, aqui você vai ter uns quitutes, né, Giovanni? Se você quiser, aqui você tem os docinhos, aqui você tem os salgadinhos, aqui você tem um atendimento, a gente diria que é nível Harvard. O pessoal é bem tratado aqui, né? É bem tratado. Olha essa poltrona que chique, gente. É da clínica, a gente não tem nada nosso aqui, é só microfone e a nossa canequinha que nós trouxemos aqui da BucoCast, né, que nós deixamos aqui pro professor, que a Bucomaxilo, obviamente, é que trata o paciente de cirurgia ortognática. Mas muito obrigado, eu agradeço por você ter nos recebido, espero que você continue sendo essa pessoa que a gente conhece, que não só os profissionais da Bucomaxilo admiram, mas os seus pacientes também, que nós acompanhamos bastante também o dia a dia dos seus pacientes pelas redes sociais, e eu espero que a gente possa voltar aqui de novo, né, Giovanni? Com certeza, estão todos convidados aí. Agradeço aí a oportunidade, viu, Ismael? Um abraço, gente, até o próximo episódio. Obrigadão, valeu, pessoal.